Então, gente, se a gente for analisar uma porção de matéria, no caso aí a Terra, 1 quilo de terra, a gente vai ver que é uma diversidade enorme de elementos químicos, ou seja, de tipos de átomos diferentes nessa massa de terra, né? Isso é uma visão média, vamos dizer assim, uma média da existência, né? Ou da constituição desse material que estamos chamando como terra. Tá? Então é uma média. Não quer dizer que qualquer porção de terra vai ter essas quantidades de elemento químico, mas na sua média aparece mais ou menos ou aproximadamente essa massa. Então o que a gente nota? Que na Terra, certo? Há uma grande quantidade de oxigênio, silício, alumínio, certo? E aí vai diminuindo essa quantidade: ferro, cálcio, potássio, sódio, magnésio, titânio e hidrogênio. E não por acaso, esses elementos químicos, ou esses átomos, ou essas substâncias, são aquelas que se conhecia há muito tempo. Por quê? Elas estavam presentes muito, certo? Estavam muito presentes ali no nosso contato, tá? Então era facilmente encontrado esses tipos de átomos, tá? Por técnicas simples a gente conseguia verificar a existência de diferentes substâncias aí. Para a gente ter uma ideia, há uma abundância também de elementos químicos nos seres vivos e no cosmos como um todo, tá? O que a gente consegue verificar? Por exemplo, nas estrelas, sóis, eles têm uma abundância muito menor. Há uma grande quantidade de hidrogênio, que no caso é o seu combustível, certo? É esse hidrogênio que dá origem a toda essa energia propagada pelas estrelas. E outros elementos químicos a gente tem uma quantidade muito menor. Isso é bem diferente de materiais que a gente diz condensados, ou seja, que tem grande quantidade de matéria, certo? Comprimida ali, como no caso dos cometas. Nos cometas há uma diversidade muito maior de elementos químicos, tá? Oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo. Tirando enxofre e fósforo, há uma grande quantidade de outros átomos. E quando falamos de seres vivos, tá? Essa proporção ela é bem melhor dividida, tá? Há uma grande quantidade ainda de hidrogênio, por quê? Porque nos seres vivos, de uma maneira geral, tem grande quantidade de água, e água tem hidrogênio, certo? Mas também tem grandes quantidades de oxigênio, carbono, há uma grande quantidade, nitrogênio e os outros. Então a gente vê que há uma abundância, certo? Principalmente quando a gente fala de materiais condensados e dos seres vivos. Existem teorias que mostram que há uma origem na formação desses elementos químicos. E a origem da formação dos elementos químicos ele coincide com a origem do universo. Então o universo, quando surge, ele, tempos depois, começa a dar origem à matéria. Que história é essa, professor? Vamos ver agora. Tá? Existe uma teoria muito conhecida, e é uma teoria, uma das mais aceitas, vamos dizer assim, mas ainda é teoria, não foi comprovado, que é a teoria do Big Bang, que o nosso universo ele nasceu de uma grande explosão, certo? No início havia muita matéria condensada, energia, grande quantidade de energia e matéria condensada. Pra vocês terem uma ideia, a temperatura, certo? Nesse que eles chamam de ovo cósmico, seria de 10 a 32 Kelvin. O que significa isso? É como você pegar o 1 e colocar 32 zeros depois, certo? Essa era a temperatura, inimaginável. Então, antes de haver a explosão, essa era a temperatura, certo? Nesse local onde só existiam partículas subatômicas, ou seja, partículas menores que nêutrons e que prótons, partículas que formam nêutrons e prótons e elétrons. Então são partículas muito pequenas. Com essa grande temperatura não há como essas subpartículas se agregarem, formando partículas maiores como prótons e nêutrons. Então após a grande explosão, 1 segundo depois, essa temperatura cai aí uma grande diferença, né? 10 a 32 para 10 a 10. O que significa 10 a 10? 1 e 10 zeros. Então diminui muito em 1 segundo, porque é uma expansão enorme. É
como se a gente fazer aquela analogia com um aerossol, um desodorante. Quando a gente aperta o desodorante, o que acontece com o frasco? Ele esfria. A mesma coisa aconteceu com essa grande explosão. Essa grande expansão fez com que houvesse um grande resfriamento. Esse grande resfriamento proporcionou, por exemplo, a existência de prótons e nêutrons. Essas subpartículas conseguiram se agregar, formando essas partículas que conhecemos hoje, que dão origem, por exemplo, ao núcleo dos átomos. Porém, esses prótons e nêutrons não conseguiam ainda se juntar. Demorou aí mais ou menos 15 segundos, certo? Para que houvesse a primeira formação de núcleos, no caso aqui de núcleos de hélio. Núcleos mais complexos, por exemplo, que núcleos que dão origem ao hidrogênio, que tem somente um próton. 3 minutos e 15 depois, começa a surgir os primeiros isótopos de hidrogênio. No caso aqui o deutério, onde você tem um próton e um nêutron. Somente após 400 mil anos, olha só, depois da grande explosão, passado 400 mil anos, essa temperatura cai a mais ou menos 4.000 Kelvin. Aí há a formação dos primeiros átomos. O que a gente coloca como primeiros átomos? São núcleos rodeados por elétrons, ou seja, átomos que têm núcleos e eletrosfera. Isso aqui só acontece quando a temperatura do universo chega a 4.000 Kelvin. Essa temperatura proporciona o quê? Faz com que esse agregado, certo, do núcleo tenha energia para que segure, ou esses elétrons consigam rotacionar esse núcleo. Essa energia que se tem aqui, ela só é proporcionada a temperaturas abaixo de 4.000 Kelvin. Se a gente aumentar, o que vai acontecer? Isso aqui começa a vibrar tanto, a se agitar tanto, que os elétrons saem, certo? Eles não conseguem ficar na eletrosfera, devido à grande quantidade de energia que se tem no sistema. Passado 2 bilhões de anos, o universo começa a chegar a 20 Kelvin, uma temperatura baixíssima. E aí é o surgimento das primeiras estrelas, ou seja, toda essa matéria começa a se condensar, a se atrair, porque a temperatura diminuiu muito. Então começa a interação, ou é proporcionada a interação de grandes quantidades de massa, formando as estrelas. Passados 5 bilhões de anos, há a formação das primeiras galáxias, certo? Abaixo de 20 Kelvin, e quando o universo chega ali a 2,7 Kelvin, a 15 bilhões de anos após a grande explosão, a vida na Terra floresce. Então vejam vocês, a Terra, em relação à idade do universo, tá? Se a gente fosse comparar, ela é até recente, tá? Considerando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Com o Big Bang, com a história do Big Bang, a gente fala um pouco sobre a história dos elementos químicos formados naturalmente. Mas para vocês terem uma ideia como evoluiu o nosso conhecimento sobre os elementos químicos, podemos fazer elementos químicos em laboratório. Olha que louco! Tá? Mas como que surge essa ideia, professor, de fazer elementos químicos artificiais por meio de equipamentos que não existem na natureza? Olha, basta a gente relembrar do que é ou qual é o conceito de elemento químico. O conceito de elemento químico não é aquele conjunto de átomos, certo? Aquele conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. Olha, se eu tenho um elemento químico natural, por exemplo, que tem 90 prótons, se eu fizer uma técnica para que esse elemento químico, que esse átomo que tenha 90 prótons, receba um próton a mais, olha, criei um elemento químico novo. Um elemento químico novo que tem o quê? 91 prótons, que até então não tinha sido conhecido. É justamente esse pensamento simples que faz com que haja o desenvolvimento de elementos químicos artificiais. Todos os elementos químicos que estão na tabela periódica, depois do elemento químico 92, que é o urânio, tirando Netuno e Plutônio, são artificiais. Então foram criados com essa ideia, certo? Se eu adicionar prótons ao núcleo de um átomo, certo, natural, e isso der certo, criei um novo elemento químico.
E antes do urânio, somente o tecnécio, que é um elemento cisurânico, certo? Que é um elemento artificial. Então, antes desse átomo que tem 92 prótons, existe somente um artificial, usando esse tipo de técnica. Tá? No caso do tecnécio, a gente pode usar outro tipo de técnica, uma vez que ele é menor que 92. Então, a gente pode pegar um átomo, por exemplo, de urânio, que é natural, certo? Encontrado naturalmente, encontrado na Terra e no universo. A gente pode, por exemplo, quebrar esse núcleo que tem 92 prótons e chegar nesse elemento químico aqui, tecnécio. Então, o tecnécio, gente, é um tipo de substância muito usada na medicina nuclear. Então, esses elementos químicos artificiais, eles não são desenvolvidos somente para que aquele grupo de pesquisa, por exemplo, coloque um nome, né, ou ganhe reconhecimento por ter descoberto ou desenvolvido um novo elemento químico. Esses elementos químicos, tá, as substâncias provenientes desses elementos químicos, eles têm funções muito importantes e a maioria delas está ligada à alta tecnologia, seja a medicina nuclear, contraste, semicondutores, tá? Mas eles têm funções e eles têm bastante utilidade para a nossa sociedade. Então aqui está a visão, tá? Se vocês olharem aqui, tem uma pessoa aqui, um corte do que a gente chama de um equipamento conhecido como acelerador de partícula. Para você ter ideia do tamanho desse acelerador de partícula, ele é o maior do mundo, tá? Está situado entre a Suíça e a França. Só para vocês terem uma ideia, esse acelerador de partículas tem um diâmetro de 27 quilômetros. Isso mesmo, 27 quilômetros. Aqui a gente está tendo uma visão seccionada, ou seja, cortada dela ao meio. Esse canal aqui é por onde os átomos são acelerados. Então aqui há uma dimensão do tamanho desses equipamentos, por exemplo, para a produção de novos elementos químicos. Então, prótons e átomos pequenos, tá, têm uma grande velocidade, são acelerados a velocidades próximas à luz, e esses átomos, esses prótons, eles são direcionados para um átomo maior. O que pode acontecer quando há uma colisão? Ou esse átomo maior se quebra em vários fragmentos, ou esse próton ele pode se juntar a esse átomo maior. Se ele se juntar, pode haver a formação de um novo elemento químico, um elemento químico que não existia na natureza. E aí são elementos químicos artificiais. Tá? Então isso é uma das técnicas usadas para a formação de novos elementos químicos. Além disso, né, quando há essa colisão, pode haver uma grande liberação de energia também. E aí você faz pesquisas em relação ao estudo do núcleo desses átomos, o que está envolvido ali,